Olá, gente. Vamos continuar com o capítulo 14 e vamos falar especificamente nesse videozinho curto do patriarcado. O patriarcado é um regime de poder ou uma forma de estruturar as relações de poder que toma o homem e o masculino como valores superiores em relação à mulher e em relação ao feminino. De acordo com autores como Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, no caso da nossa sociedade, o patriarcado seria uma herança portuguesa. Seria algo que os portugueses trouxeram para cá a partir da sua tradição católica, é, que traz dentro de si essa valorização do masculino, né, e da figura do homem. Então, no período colonial, era comum as mulheres não escravas, obviamente, as portuguesas, né, ficarem dentro das casas sem ter liberdade para sair a hora que queriam. Se chegava uma visita, elas deviam ficar recolhidas, né, num quarto. O homem que era autorizado a falar para fora, né, falar para a rua, estabelecer as relações com as outras famílias, no comércio, na vida política e assim por diante. Então, isso tudo a gente teria herdado dos portugueses. Outros autores buscam uma explicação mais universal para o fenômeno do patriarcado, porque, como a gente sabe, ele não ocorre só na sociedade brasileira ou nas sociedades colonizadas pelos portugueses. Então, esses autores, geralmente que pertencem a uma tradição mais marxista, eles vão relacionar o patriarcado, esse controle masculino sobre a mulher, com o surgimento da propriedade privada. Mesmo os homens, de acordo com esses autores, viveriam numa situação original de comunismo primitivo, em que haveria uma igualdade generalizada, e a partir do momento que um homem cercou um pedaço de terra e disse que aquilo era a sua propriedade privada, ele fez o mesmo com os animais e fez o mesmo com as mulheres. Então, se a gente for ver, por exemplo, na sociedade grega, as mulheres eram realmente classificadas como coisas, como objetos falantes, objetos que se moviam e que tinham um status muito parecido com o status dos escravos. Então, quando a gente fala de patriarcado no Brasil, a gente tem essas duas explicações sobre a sua origem. Uma explicação mais específica relacionada à herança portuguesa e essa tradição católica que a gente herda, e a outra explicação é uma explicação de caráter mais universal, geralmente uma tendência mais marxista, que vai relacionar com o patriarcado, com o surgimento da propriedade privada e o processo através do qual a mulher também se torna parte da propriedade masculina. E isso tem consequências, por exemplo, em relação à monogamia, né? Nesse momento também que surgiria a monogamia sexual, porque o homem deveria ter o controle da sua prole, né? De ser o responsável pela prole, ser o pai legítimo da sua prole, e assim poder transmitir sua propriedade, e assim por diante. Um problema que não se colocava quando as propriedades eram todas coletivas. Então tem essas duas explicações aí sobre a base do patriarcado, e o importante para a gente reter, gente, é que ele tem a dimensão simbólica e a dimensão material. O que é a dimensão simbólica do patriarcado? Significa, por exemplo, gente, aquilo que você já deve, a expressão que vocês já devem ter ouvido, mansplaining, né? Uma expressão em inglês que quer dizer o homem explicando. Sabe quando o homem interrompe a mulher quando ela está falando, sem nenhum tipo de cuidado ou preocupação, mas ao mesmo tempo ele não interrompe o homem falando? Isso é um tipo de dominação simbólica do homem sobre a mulher. Eu tive a oportunidade de acompanhar audiências judiciais em que uma mulher que tinha sido agredida pelo marido ficou sendo questionada pelo juiz e pelo promotor sobre se realmente ela tinha ou não traído o marido, como se isso pudesse afetar a decisão judicial, que estava baseada na violência física do homem contra a mulher. A gente sabe que adultério não é crime mais no Brasil, há muitos anos, né? Então, quer dizer, o juiz ali, o promotor, estava reproduzindo uma visão altamente patriarcal, né? De desempenhar esse papel aí de controle da sexualidade feminina, querendo, nas próprias palavras do juiz, minorar a pena, porque afinal de contas ela teria, entre aspas, dado motivo para o homem agredi-la. Então isso tudo diz respeito à dimensão simbólica, né, em que os homens controlam as mulheres. Mas também tem uma dimensão material. Então, por exemplo, até a década de 70, por exemplo, não existia uma lei de divórcio. Então, a mulher casada, ela não tinha liberdade econômica. Tudo que ela fosse fazer, ela precisava de autorização do marido.
Ainda falando dessa dimensão material, a gente pode falar dos salários. As mulheres desempenhando as mesmas funções que os homens recebem, em média, 30% a menos que eles. Então, quer dizer, o patriarcado, ele controla as mulheres simbolicamente, digamos assim, ou seja, controla a expressão do ponto de vista feminino em diversas esferas da vida, na política, na religião, na vida doméstica, no cotidiano, e também tem uma dimensão material, econômica, né, em que as mulheres são alijadas de parte da riqueza que elas produzem, né, recebendo menos que os homens. E a gente não pode esquecer, gente, que tradicionalmente as mulheres, estando confinadas ao espaço doméstico, elas eram responsáveis por cozinhar para o homem, manter a casa arrumada para o homem, para que o homem renovasse sua energia para poder voltar a trabalhar. Ou seja, o trabalho doméstico da mulher, ele desempenha uma função econômica dentro do capitalismo, só que é um trabalho não remunerado. Ou seja, a mulher está trabalhando para o patrão, em última instância, porque ela está fazendo o marido dela se recuperar energeticamente para poder voltar a trabalhar e gerar mais lucros para o patrão. Então, o patriarcado, gente, ele é justamente essa estrutura de poder em que o homem controla a mulher, tanto no aspecto simbólico quanto no aspecto material e econômico. Ok? Daqui a pouco a gente volta.